E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula. Dei uma atrasadinha nessa aqui, mas tive alguns imprevistos. Mas vamos lá, nada está perdido. Hoje, na aula passada, a gente viu aí questões de protocolos, e tal, e começamos aí a gente a entrar na questão de máscara e endereçamento de IP. Mas a questão de máscara e endereçamento de IP eu quero fazer num quadro. Eu não consigo ensinar isso aqui sentado, não dá. Então, na semana que vem, eu vou pegar uma sala, vou colocar a câmera lá e vou gravar minha aula no quadro, beleza? Porque para explicar a questão de máscara, classe A, B, C, contagem de bits da máscara de subrede, eu preciso de um quadro, galera. Não dá e eu não consigo, tá? Se eu fizer aqui falando só e tal, não vai ficar legal e eu não quero que vocês fiquem, que vocês não aprendam, beleza? Esse é o objetivo, aprender. Então vamos lá. Hoje eu vou pular essa parte no slide, tá? No material, mas na aula que vem a gente volta, fechou? Então deixa eu aqui. Então, só para vocês verem aqui, ó, antes tá o endereçamento, máscara de rede, endereçamento de IP, tá? Mas isso aqui eu preciso realmente explicar com mais detalhes. Fechou? Então vamos lá. Protocolo de transporte do TCP/IP, tá? O TCP/IP ele implementa dois protocolos para transporte, que é o TCP. Quando que eu uso o TCP? Quando eu quero um serviço confiável e orientado à conexão, tá? E tem o UDP. Quando que eu uso o UDP? Quando eu quero um serviço não orientado à conexão com agilidade, tá? O TCP ele é um serviço que ele me garante a confiabilidade de estar ali, um negócio confiável, e ele é orientado à conexão. Ah, mas eu quero um negócio rapidão aqui, pum, tipo um VoIP da vida, é o UDP. O negócio é rápido, mas não me garante a confiabilidade da conexão, ok? Na camada de aplicação, existe uma série de protocolos que fazem o uso de TCP ou UDP para transporte, tá? Então, na figura a seguir, a gente vai ver isso aí, ok? Resumindo, os protocolos de aplicação TCP/IP são, tá? Quando a gente fala de protocolos de transporte TCP/IP, FTP, tá? Que é usado para transferência de arquivos, trabalha com as portas TCP 20 e 21. Legal isso aqui, hein? Já vi cair em concurso, pessoal. Quais são as portas padrões do protocolo FTP? 20 e 21. Ah, mas não tem 20 e 21. Só tinha 21, professor. Só tinha 20. Coloca 21, então, ou coloca 20. Mas essas duas. Não tem outro. Não inventa. Beleza? NFS, que é Network File System, protocolo incorporado aí pela SAM para acesso remoto a serviços de diretório e trabalha com UDP na porta 111. Telnet, muito conhecido, se você não conheceu, vai conhecer algum dia aí. Protocolo que permite a criação de um terminal remoto de uma estação, e trabalha sobre o TCP na porta 23. Qual é a porta do protocolo Telnet, professor? 23, TCP 23. Essas coisas caem em prova, tá, galera? É verdade, caem em prova de concurso. SNMP, Protocolo para Gerência de Redes, trabalha sobre o UDP na porta 161 e a estação de gerência sobre a porta do protocolo TCP na porta 162, tá? Então, tem também UDP-TCP. SMTP, conhecidíssimo, Quem nunca enviou um e-mail ou configurou o Outlook lá e colocou SMTP? Quem nunca fez, vai fazer, relaxa, tá? Então, o protocolo para o serviço de correio eletrônico e ele trabalha na TCP 25. Isso aqui cai em prova também, cai de concurso, tá? Qual é a porta e o protocolo, a camada aí usada no protocolo SMTP? TCP 25. HTTP, essa aí vocês têm que saber, meu povo. HTTP, páginas web, TCP 80, não tem erro. A porta mais aberta do planeta que todo mundo gosta de usar para fazer uma invasão aí. DNS, protocolo usado para resolução de nomes na internet, DNS, se a gente não aprendeu, eu vou dar uma palhinha aqui, mas a gente vai aprender. DNS, então, o que é? Ah, não, já ensinei isso para vocês.
todo site ele é um IP, né? A gente tem um IP que a gente chama de IP público. Ele é fixo, mas eu utilizo ele para levar meu conteúdo na web. Google, Facip, Globo, tem IPs por trás desses, né? E o DNS faz o quê? Ele pega esse IP e transforma ele num nome para ficar mais acessível. Imagine eu ter que acessar um IP para acessar um site. Qual que é o IP da Globo? O Globo, eu vou acessar a Globo. É 200.64. Meu Deus, cara, já é difícil a gente lembrar o site, às vezes tem que procurar no Google, imagine se fosse por IP. Tá? Então o DNS faz a resolução de nomes, protocolo UDP, porta 53. Fechou? E aí aqui a figurinha a gente tem a família aí, ó, de protocolos TCP/IP, né? Então tem o TCP aqui, tem tem o IP aqui, né? TCP, UDP, ISMP, né? E todos que estão interligados, os principais, tá, galera? Os principais protocolos, tem protocolo pra caramba aí, tá? Próximo tópico, roteamento. O que é um roteamento? A gente vê aí falar sobre roteador, sobre switch que faz o roteamento, do modem que está roteando lá, não sei das quantas. Tá, mas beleza, o que é um roteamento, professor? Qual que é o conceito? É o processo que ocorre em cada nó da rede em que os pacotes recebidos, né, correios, né? O que acontece no Correios? O cara do Correio recebe sua encomenda e fala, esse aqui é lá para Cuiabá, lá em São Paulo, né? Então, manda lá para o cara de Cuiabá. Esse aqui é lá para Rio de Janeiro. E eu vou encaminhando, né? Então, estou analisando da onde que vem e para onde que vai, certo? E aí, eu defino o caminho, né? Qual é o caminho que eu vou interlaçar, ó, de São Paulo para Cuiabá, o caminhão vai passar por onde, né? Ele tem todo um caminho e é esse caminho que o pacote vai seguir até chegar aqui para mim, né? Receber o pacote para vocês na casa de vocês, né? É lógico que o Correios, né? Vamos fazer uma piadinha aqui, parece que dá uma volta do cacete, né? Porque nunca chega a encomenda. Às vezes fica parado aqui 8 dias, cara, em Várzea Grande para poder entregar. Não faz sentido. Vamos lá. Cada nó por onde um pacote vai trafegar da origem até o destino é responsável pela escolha do melhor caminho para o pacote trafegar em determinado instante. Como assim? O que é um nó? É como se fosse a estação que ele passa, né? Vou dar o exemplo do Correio de novo. Correio, comprei um negócio lá do Acre, né? Não, o Acre não deve ter Correio. Lá lá de São Paulo, né? De uma cidade do interior de São Paulo. Então, do interior de São Paulo, ele vai para onde? Ele vai para São Paulo. De São Paulo, ele vai para onde? Ele vai, sei lá, para Curitiba. De Curitiba, ele vai para onde? Ele vai ali para Mato Grosso do Sul, né? Do Mato Grosso do Sul vai para onde? Aí que ele vem para Cuiabá, entendeu? São pontos de parada. Esses pontos de parada são nó. Quando a gente fala em questão de internet, roteamento, são os equipamentos principais, né? Como se fosse assim, tudo que chega aqui em Cuiabá passa por onde? Passa lá pela Titânia, né? Chega o equipamento e ele redistribui, entendeu? Então são os comutadores principais que pegam aquele pacote e olham a rota, a melhor rota naquele momento e enviam, né? Quando eu acesso o site do Globo, lembra que a gente deu um tracer route, né? O comandinho lá que a gente deu para visualizar a rota que estava fazendo, é isso aí, tá? Então, aqueles hoops, né? Aqueles pulos que eles estavam dando eram as rotas, ok? Se um roteador acabou de rotear um pacote para o endereço 120.123, caso o roteador receba um segundo pacote vindo do mesmo destino, também para 120.123, né? Então, não quer dizer que o pacote será roteado pelo mesmo caminho, visto que as informações sobre topologia e rota podem ter alterado. Exatamente, né? Não é só porque eu comprei comprei hoje aí eles enviaram, comprei amanhã outro, eles enviaram. Não é só porque eu comprei do mesmo lugar e vem para o mesmo destino que ele vai seguir o mesmo caminho. Às vezes aquele caminho que ontem estava bom, hoje está congestionado e eu tenho um caminho auxiliar. Na rede é a mesma coisa. Em 10 segundos aqui, acessei o site do Globo, fez uma rota, né? Daqui 15 segundos acessei o site do Globo de novo.
a rota aumentou. Por que aumentou? Porque aquela rota que às vezes era mais curta, está mais lenta. Então ele pega uma rota maior, mas que chega mais rápido. Entendeu? Então isso é a questão de roteamento. Beleza? Em geral, a decisão sobre o caminho que o pacote deve seguir depende da análise de algumas informações, como tempo de resposta dos links, o meu link e o link de lá, mudança de estados de links, priorização do pacote, entre outras. Como assim priorização de pacotes? Existem informações que têm prioridade sobre outros pacotes. Né? Eu não tenho o pacote SEDEX e o pacote PAC. Quem chega primeiro? O SEDEX. Né? Questão de pacote de roteamento é a mesma coisa, beleza? O funcionamento do roteamento só é possível com a troca de informações de roteamento entre os nós das redes. Tá? As informações ficam armazenadas em tabelas nos roteadores, as quais a gente chama de tabela de roteamento. Tá? A partir das informações dessa tabela, um roteador toma decisão sobre o melhor caminho para rotear o pacote. Como se chega lá no CD lá, né? Ah, beleza. No principal, beleza. Ó, qual é o melhor caminho para esse pacote? Então ele tem uma tabela ali de para onde que ele vai enviar, de que forma que ele vai enviar, para, né? É o roteamento, o roteador, a tabela de roteamento que vai fazer essa verificação, ok? E também depende muito, né, dos protocolos, né, da questão de prioridade, então tem tudo isso, tá? Os protocolos responsáveis pela definição de rotas e a troca de tabelas de roteamento são os protocolos de roteamento, né? O próprio nome diz. Tá? Esses protocolos são baseados em distância ao vetor, no estado do link e protocolos de roteamento híbridos. Tá? Os protocolos mais conhecidos e utilizados são o RIP, OSPF, BGP, IGRP, IS e EGRP. Tá? Na figura a seguir aqui a gente vai ver aí o pacote sendo roteado em uma rede IP. Tá? Observe o seguinte, que em determinado instante o A e o C, tá? O pacote seguiu pelo caminho AEFD, enquanto o outro pacote vai seguir por um outro caminho. Querem ver? Ó? Eu tenho mesmo local, né? Digamos que seja a FACIP, eu tenho o computador A e o computador B. Lá no laboratório, né, a gente teve esses casos, né, que vocês estavam acessando o mesmo site e tinham rotas diferentes. Então, a estação A e a estação B mandou o pacote. Eu tô, caraca, velho, eu penso que vocês estão vendo a minha mão, eu faço a mão na tela aqui, eu penso que estou na sala. Estação A e estação B mandou o pacote, ó, pá. Eles chegaram na primeira parada, na A. Aí, o pacote da estação A seguiu pelo caminho aqui, ó, B, C e D, para chegar lá na estação C. Já a estação B foi pelo caminho E, F e D, né? Só que aí lá no caminho da estação B, eu tinha um outro computador, que era a estação D, né? Então, eu posso ter enviado um pacote daqui, ó, que ele também segue rotas distintas. Ou esse aqui, ele veio, chegou aqui, ei, esse pacote é para você? Não, então volta aqui. E aí ele segue caminho, certo? Então, existem essas situações aí da questão de como acontece. Por quê? Vejam só, estou mandando um pacote. E se essa fibra rompe? Acabou o mundo, não tem mais como acessar o site, meu Deus do céu, o meu pacote nunca vai chegar, o caminhão quebrou, explodiu a rodovia. Não, pô. Ah, volta. Ixi, vai ter que enviar o pacote de novo. Eu venho por outra rota, meu irmão. Né? Nada está perdido, a internet é cheia de rotas. Muitas rotas e rotas e rotas e rotas. Né? Parece um labirinto de tanta rota. Ok? No Cisco Packet Tracer é muito massa. Eu quero muito usar ele com vocês, que a gente consegue simular isso aqui, ó, esse desenho aqui no Cisco Packet Tracer, a gente consegue ver o pacotinho assim, ó, e calculando o tempo. É muito da hora, tá? Vamos lá. Existem roteadores que podem delegar decisão sobre o caminho que o pacote vai ser roteado para os roteadores de hierarquia superior, tá? Isso acontece aí porque o roteador foi configurado com o que a gente chama de rota estática. Tá? Isso aqui, ele está seguindo, a mão de novo, isso aqui ele está seguindo uma rota dinâmica. Mas se eu setar lá no router,
que ele vai ter que seguir uma rota estática que vai para o B, todo o pacote que eu enviar para cá ele vai subir, né? Isso é uma rota estática, ok? Deixa eu ver aqui. Quando o roteador é configurado com rota estática, ele envia todos os pacotes que recebe sempre para o mesmo roteador, né? Então, chegou ali, a rota estática segue o rumo, né? É como se daqui para Chapada só tivesse um caminho, que é aqui, por dentro aqui, certo? O mais rápido. Mas não, a gente pode ir por outros caminhos, mas é como se só tivesse esse, né? Então, não tem para onde correr. Geralmente, né, os roteadores eles têm as rotas dinâmicas. A gente só usa a rota estática quando a gente tem um determinado, né, decisão ali de caminho que eu quero que só siga por ali. Aí a gente vai usar uma rota estática, tá? O roteador que também só trabalha com rota estática não precisa armazenar as tabelas de roteamento, é lógico, porque que eu vou ter tabela de roteamento se eu só vou seguir por um caminho, né? Então, e isso, né, pode ser um roteador de menor capacidade com pouca memória, tá? Lembrem-se que um roteador precisa de memória para armazenar as tabelas de roteamento. O roteador também tem memória, meu povo. Você acha que esse roteador que você paga aí 80 pila e aquele que é 500 não tem diferença. Não é só porque um é uma antena e o outro é 4 antenas, não, né? Não é só porque estou falando de roteador Wi-Fi, tá? Mas vamos falar de roteador mesmo, de roteamento aqui. Aquele roteadorzinho lá, pá, da TP-Link, paia, e um roteadorzão, né, Cisco de R$5.000 aí. Existem muitas diferenças, tá? Geralmente as grandes operadoras, provedores de serviços de dados, adicionam às pontas roteadores de baixa capacidade, configurados com rotas estáticas para seus roteadores de backbone, tá? Com isso, o investimento para colocar um novo cliente na rede é pequeno. Tá? Seguindo o conceito, podemos dizer que existem os seguintes tipos de roteamento. Roteamento centralizado, que é um roteador de alta capacidade, vai calcular as melhores rotas e distribui para os outros. Né? Então, eu tenho um roteador central, que é o mais fodão, parrudo lá, e nas pontas eu tenho roteadores paias ali, e ele que centraliza para onde que vai. Tá? Roteamento isolado, que cada roteador vai analisar o link e vai tomar uma decisão isolada para cada situação. E o distribuído, que os roteadores vão se comunicar entre si, vão trocar as informações sobre os links e o tráfego na rede, e eles criam uma tabela de roteamento. Essa é legal, tá? Porque eu tenho um roteador aqui e um aqui. Eles estão trocando informações. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Como se o A for... Olha a mão de novo. O A, o B e o E estão se comunicando, né? Todos esses aqui, né, estão se comunicando, distribuído. Aí o E manda informações, né? Ele vai atualizando a tabela de roteamento diariamente para o A aqui, ó. Meu caminho aqui tá assim, tá demorando 15 segundos. O B tá mandando também informações. O meu tá demorando 10. E eles estão atualizando as tabelas de roteamento frequentemente, tá? Isso acontece de uma forma que eu sempre vou ter uma tabela atualizada e vão criando tabelas de roteamento e eu sei o melhor caminho, ok? E roteamento hierárquico, que é quando a rede é muito grande e a tabela de roteamento fica extensa, né? Isso inviabiliza a troca e o armazenamento dessa tabela, tá? Nestes casos, a solução roteamento é dividido por áreas conhecidas como domínios, tá? E em cada área existe um roteador que faz a interface com outras áreas. Este aqui utiliza um protocolo BGP, beleza? O protocolo de roteamento toma a decisão de qual a rota do pacote deve ser baseado em métricas. As principais métricas de roteamento são estado do link de comunicação, que ele vai verificar se tem algum link no caminho. Cada parada eu tenho um link, né? Não o mesmo link, certo? Se aqueles links encontram-se ou não se encontram mais disponível. E o número de hops ou saltos, né, que contra o número de roteadores que o pacote vai passar para chegar até o destino, que é o que a gente viu lá no Tracer Route. Né? Lembram? Vou fazer agora. Eu gosto de fazer um negócio aqui bacana. Vou fazer um Tracer Route aqui. Pera aí. Tracer www.globo.com. Olha lá. Aí eu estou fazendo e não estou mostrando para vocês, né? Então, tracerglobo.com.
Vamos ver quantos saltos ele vai demorar. Este primeiro aqui é o quê? É a minha saída aqui, ó. É o meu local interno, meu file. Foi para o segundo, que é o meu IP de acesso de link. Terceiro, opa, começou a bater em... Eu não sei onde é. O primeiro e o segundo eu sei que é meu, tá? Aí terceiro, quarto, quinto, sexto, opa, chegou numa net aqui da GVT, ó, uma rota estática. Opa, chegou uma agora da Vivo, ó, muito louco, hein? Chegou no outro host da GVT, já está no nono salto. 10º salto, demorando, hein? Mas isso aqui são milissegundos, né, galera? Ó, 19 milissegundos, não é nem um segundo. 11 saltos e eu cheguei aonde? No meuglobo.com, né? Então, isso aqui é o número de hops, beleza? Banda, nessa métrica, é escolhido o caminho que apresenta a melhor banda, ou seja, qual tem a melhor banda, a melhor internet, a melhor qualidade de banda de link passando. Utilização do link. Aqui se considera, né, a taxa de utilização do link de comunicação. Quanto está sendo utilizado aquele link? Né? 10%, 20%, 50%, por aí vai. Atraso, o tempo que leva para o pacote sair da origem para chegar no destino. Existem atrasos aí? Probabilidade de falha, baseado na contagem de pacotes com problema nas interfaces. Eu posso perder pacotes no meio do caminho e o meu pacote não vai chegar completo, o meu acesso não chega completo. Tá? Custo, métrica que pode ser adicionada como parâmetro manualmente para priorizar determinada rota. Ok? 6.31, tá? E chegamos aí aos equipamentos que fazem tudo isso aí, que são o que? Os roteadores, né? São os equipamentos que trabalham na camada de rede do modelo OS, camada 3, roteando os pacotes entre as redes, né? Todo mundo sabe que um roteador executa, além do roteamento, também serve como filtro, isolando protocolos que não são roteáveis, né? Então, estou descartando aqui, ó, descartando. E o tráfego de broadcast, tá? Evitando assim que eles propaguem-se entre a rede. Okay? São essenciais para garantir a segurança da rede, além de atuarem como filtro de pacotes indesejados. E os roteadores de nova geração trabalham com um Firewall Stateful, tá? Que protege as redes de invasores. Não é, ó. Peraí, né? Não é aquele firewall fodástico, tá, galera? Né? Não coloca um roteador lá. Ah, meu roteador tem firewall, ninguém vai invadir. Não é assim. Ele tem uma camada de proteção, ok? Mas também não quer dizer que você está livre do ataque das torres gêmeas, não. Beleza? Não trabalha, os roteadores em geral não trabalham apenas com IP, tá? São equipamentos multiprotocolo. Por isso, um roteador pode, além de converter pacotes, funcionar também como um gateway de protocolos, né? E os roteadores atualmente executam uma função importante na rede, que é o NAT, tá? Network Address Translation, tá? Essa capacidade permite ao roteador converter endereços de IP válidos, né? E os endereços de inválidos são usados internamente na rede de empresa. Como assim? Eu recebo um IP válido, né, que é o meu IP da internet. E na minha rede interna, o que eu faço? Eu utilizo o meu IP válido? Não. Né? Exemplo, chega lá o IP da minha internet, que chega no meu modem, é 177.16.15.20. Inventei. Mas a minha rede interna, se eu puxar lá no meu celular, no meu computador, na minha TV, o IP está 192.68.50.50. Por quê? Eu estou usando uma faixa de IP interna inválida, mas ela funciona porque ela passa pelo IP válido para ir para a internet. Beleza? O processo de NAT ocorre quando o pacote passa pelo roteador e é encaminhado para a internet. Tá? Então é aí que acontece o NAT que eu falei aqui. Ó. Pega o inválido, chega no válido, faz aí o translation, né, e envia para a internet. Tá? Então o endereço troca o endereço inválido no campo de endereço de origem do pacote pelo endereço válido. Né? Então está saindo no 92.68.50.50.
Mas quando chega lá no site do Globo, quem que está querendo receber minhas informações? É 177, até esqueci o IP que eu falei, né? 20, 50, 50. Entendeu? É o IP válido que chega lá. Polícia Federal vai verificar lá um acesso, né, de ataque. Ele verifica o quê? O IP válido. Ah, mas eu fiz lá do computador do laboratório da informática, né? É o IP válido, beleza? Então, o pacote de retorno chega corretamente ao roteador, né? Então, isso acontece como, né? Eu enviei do IP válido. Se eu tiver que ter um pacote de resposta, de retorno, ele vai vir para onde? O IP que saiu. E aí, desse IP que saiu, o NAT vai fazer o processo inverso, vai mandar a informação para a estação que saiu, tá? Os novos roteadores agregam, além das interfaces WAN, das interfaces Ethernet, portas que podem ser utilizadas como terminais de voz, tá? Como VoIP. E permite aí implantarmos conceitos de rede multisserviço, transportando voz e dados, né? Roteadores já começam a incorporar também capacidades como qualidade de serviço, ou seja, né, um QoS, tá? Usando mecanismos avançados como MPLS, que seria isso aqui, né? Então aqui a gente tem um roteador, ó, a gente tem as questões de voz junto. Isso aqui é bem parrudão, né? Isso aqui tá com cara de ser um da HP, ó, tá? Isso aqui é um baita roteador, beleza? Isso aqui é um caso, né? Mas para a gente usar esse caso aqui, eu preciso explicar para vocês a questão de máscara de rede, beleza? Então, por hoje, né? Não vou pular muito mais, senão o que eu vou ter que falar semana que vem vai ficar para trás. A gente para exatamente nesta figura maravilhosa aqui, desse roteador da HP velho já. Fechou, galera? É isso aí. Não temos exercícios, mas, né, peço para vocês que realmente vejam até aqui, porque né, estejam aí antenados na próxima aula que eu vou passar essa questão aí no quadro. Fechou? Valeu, gente. Muito obrigado. Espero que todos estejam bem, certo? E que estejam aí aprendendo conforme eu estou passando aí nos vídeos. Fechou? Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.